José Bechara é um artista carioca que vive e trabalha no Rio de Janeiro. Com ampla produção em pintura, o artista inicia investigação no espaço tridimensional a partir do ano de 2002, no âmbito de uma residência artística em Faxinal do Céu, Paraná, que resultou na obra interventiva A Casa. Esta obra é o resultado do seu enfrentamento frente a um espaço arquitetônico, um chalé, que serviu de hospedagem e ateliê para o artista. A casa constitui-se como obra seminal, quando desdobrou-se sequencialmente noutras experiências que envolvem objetos utilitários do cotidiano. A desordem dos objetos, móveis de madeira, colchões, bancos, estofados, etc., é confrontada à ortogonalidade do chalé. Interessante o fato do número da casa anunciar a desordem ao romper com a lógica crescente numérica 2, 3, 1. Os objetos fugidios parecem não caber no espaço interno quando, naturalmente, são expelidos para o seu exterior. Trata-se de abordagem espacial que difere, por exemplo, da obra Le Plan, de 1960, do artista franco-americano Armand, quando entulhou completamente a Galeria Iris Clare em Paris. A intervenção de Armand, cujo conteúdo é formado por lixo e objetos descartados do cotidiano, numa clara alusão ao consumismo, refere-se a algo que está comprimido no interior da arquitetura. Também difere, por exemplo, das arquiteturas em concreto da artista britânica Rachel White-Read, quando materializa em concreto o vazio dos espaços arquitetônicos, tornando inviável o seu acesso. Os objetos em fuga de Bechara são de uso doméstico, estão vinculados à intimidade, ao particular. No âmbito da arquitetura, uma casa refere-se a uma edificação projetada para habitação, em que se considera fatores como abrigo, segurança, conforto e espaços voltados para as necessidades da vida cotidiana de uma família ou grupo social. A evasão dos objetos da intimidade na casa de Bechara, de algum modo, revela a ruptura entre a dicotomia público e privado. Localizamos esta questão de forma premente nas cortinas de vidro da arquitetura moderna no início do século XX, quando a privacidade deixou de ser uma necessidade. Walter Benjamin e Arce Lasses, no texto Nápoles de 1924, abordam a questão da porosidade da arquitetura, comparando-a com rochas, quando construção e ação se entrelaçam. Para os autores, a vida doméstica é repartida, porosa, entremeada, concluindo que em Nápoles a casa é menos asilo, no qual pessoas ingressam, e mais reservatório, do qual fluem. Também destacam haver uma interpenetração do dia e da noite, do ruído e do silêncio, da luz de fora e da escuridão de dentro, da rua e do lar.
Importante destacar que os elementos fugidios selecionados por Bechara naquilo que seria o repertório de objetos íntimos do cotidiano possuem notório geometrismo, quando planos, arestas e cores prevalecem. Não se trata, como no caso da intervenção de Armand, de mera apropriação desmedida do real, senão de uma seleção de natureza construtiva que promove notório diálogo com a estrutura geometrizante da arquitetura. Assim, a estrutura geométrica da casa, em que prevalecem as ortogonais, é confrontada a outra, caótica. As estruturas horizontais e verticais das paredes externas contrapõem-se um sentido de diagonalidade que se cumpre como uma nova ordem. Como um reservatório que flui, segundo a fala de Benjamin Lasses, o conteúdo fugidio da casa de Bechara escoa até o chão, afirmando deste modo a sua presença no mundo. Na sua obra instalativa posterior à Casa, de 2004, o artista aborda a intimidade da casa através da matéria madeira, do uso de mobiliários cotidianos e da presença de duas formas cúbicas que, metaforicamente, aludem à casa. Relacionar a madeira e a intimidade é relevante. Trata-se de matéria comumente utilizada na arquitetura, especialmente naquela privada, visto as suas propriedades térmicas. As formas cúbicas, que representam a casa, também de madeira, mais do que promoverem uma espécie de monocromia da obra, afirmam o seu sentido de materialidade. A presença da casa, através da forma metafórica de cubos, constitui-se como espécie de afirmação tautológica deste espaço-lugar. A experiência do sujeito no interior da caixa cubo arquitetônica foi pensada por Alberti, que a concluiu numa síntese de itinerários. A profunda relação entre a orientação do corpo humano na caixa arquitetônica está fundada numa estrutura perceptivo-sensorial que o poeta português Fernando Pessoa define como cubo das sensações. Para a pessoa, as coisas são como que cúbicas, a nossa percepção delas plano-quadrada. Cada sensação pode dizer-se cúbica porque envolve um triplo, a coisa em si, seja ela o que for, a nossa percepção individual e nossa percepção extra-individual. Metafisicamente falando, este último gênero de percepção é comum a tudo que existe, o quanto é o universo de quanto é o universo, conclui. Por sua vez, o filósofo francês Merleau-Ponty associa a percepção que temos do espaço cúbico à própria experiência fenomênica, uma vez que trata-se de desenhar em pensamento esta forma particular que encerra um fragmento do espaço em 6 faces iguais. Ora, se as palavras encerrado e entre têm sentido para nós, é porque elas imprimem a nossa experiência de sujeito encarnados. No espaço,
ele mesmo e sem a presença de um sujeito psicológico, não há nenhuma direção, nenhum dentro, nenhum fora. Um espaço é encerrado entre os lados de um cubo, como nós somos encerrados entre os muros do nosso quarto. Para poder pensar o cubo, situamo-nos no espaço, ora sobre a superfície, ora fora dele, e assim nós vemos em perspectiva, conclui. Nesta obra, espécie de simulacro da casa, aquilo que faz parte da nossa intimidade, estantes, cadeiras, mobiliários de um modo geral, é expelido através de vãos na superfície cubo. Dado que a interioridade fugidia e o cubo-casa possuem a mesma materialidade, a madeira, podemos associar a questão do corpo e seus órgãos. De acordo com Jean-Luc Nancy, um corpo não está somente fora, ele mesmo é um fora. Dessa vez, não o fora nada, mas o fora dentro. Há um dentro do corpo, os órgãos com as suas funções. Mas esse dentro não é o que se apresenta como corpo. Para apresentá-lo, é preciso violentar e às vezes mais, às vezes menos o corpo. O dentro não se apresenta, ao contrário, retira-se para que o fora possa se sustentar e agir. O dentro do corpo é, sobretudo, um fora do fora, o que se retira do fora para ficar fora, conclui. Sobre a relação do corpo na obra do artista, é relevante o fato de utilizar objetos utilitários do cotidiano, mobiliários, cuja escala e ergonomia remetem à experiência do sujeito no mundo. A visceralidade expelida, seja por portas, janelas ou vãos, é revelada ainda na sua situação de interioridade, quando finalmente nos vemos dentro da arquitetura, da casa. É o caso da sua instalação Área de Serviço de 2003 no Paço Imperial, Rio de Janeiro. Seu repertório mobiliário da intimidade é mantido na sua mais plena desordem. Importante destacar que o Paço Imperial serviu como residência oficial de Dom João VI quando a família real se instalou no Brasil. A memória da sua função doméstica, de algum modo, é reverberada na obra. A conturbada distribuição dos itens de madeira no espaço é mantida contrastando com a solidez ortogonal da arquitetura. Nesta obra, estamos dentro da casa. Importante destacar a dimensão temporal que a série A Casa de Bechara traz. O caos, a desordem, nos fala de um tempo ou lugar de transição, algo que está em movimento, inconcluso, em devir, uma espécie de entrelugar.
Da mesma forma, sua obra Aranha de Canto, de 2006, nos coloca dentro da casa. Ao instalar-se num canto de parede, o artista faz menção a algo recorrente em nosso cotidiano, a presença de aranhas e teias nos cantos da arquitetura. Aqui, contudo, o artista utiliza também, além da madeira, a oxidação de superfícies que corroboram na dimensão temporal da obra, além de revelar uma picturalidade própria da sua longa experiência como pintor. Na sua série Open House, iniciada em 2006, o artista utiliza a escala dos objetos, quando diferentes materiais como a fórmica, a madeira e a oxidação de aço sobre madeira são experimentados. Esta série, como as demais citadas, são desdobramentos da sua primeira intervenção à casa, de 2002. Aqui, o artista mantém o cubo como metáfora da casa. Contudo, a sua dimensão objetual oferece a possibilidade de absorção do entorno da casa na sua totalidade, promovendo assim experiência espacial diferenciada. Alguns objetos são monocromáticos, outros exploram as possibilidades das fórmicas ou dos metais oxidados. Seus desenhos, realizados entre os anos de 1995 e 2004, são um prenúncio da sua investigação espacial, onde a casa materializa o lugar da intimidade e o escoamento do seu conteúdo à vontade de experienciação do real. Relevante o fato das casas representadas nos seus desenhos materializarem apenas o essencial, sem detalhes ou solidez. São etéreas, na medida em que seus traços invadem o espaço e este invade o desenho, entropicamente. Um está para o outro, indissociavelmente.
A dialética entre exterioridade e interioridade, promovida por Bechara através da metáfora da casa, é abordada por Gaston Bachelard quando afirma que o interior e o exterior formam uma dialética de esquartejamento. Para o filósofo, o interior e o exterior referem-se respectivamente ao ser e não ser, quando o primeiro perde toda a sua clareza e o segundo perde o seu vazio, concluindo que o espaço é apenas um horrível exterior-interior. Bachelard conclui que os espaços interior e exterior não são abandonados à sua oposição geométrica, refletindo: não seria o exterior uma intimidade antiga, perdida na sombra da memória? Finalmente, a produção tridimensional de José Bechara, desenvolvida a partir da metáfora da casa, opera dentro de uma dimensão temporal, quando os aspectos supostamente antagônicos de interioridade e exterioridade, na verdade, materializam uma experiência de mundo determinada pela sua reciprocidade e totalidade.